Você conhece a Igreja Greco-Católica Ucraniana? Sabia que ela é a maior igreja oriental católica do mundo em número de fiéis? Sabia que ela está presente em vários países do mundo, inclusive no Brasil? Quer conhecer um pouco mais sobre esta igreja, que junto às outras 23 igrejas formam a única e mesma igreja católica? Bueno, hermanos, então já dá um like, se não é inscrito no canal, se inscreva e assista esse vídeo depois da vinheta. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e neste vídeo você vai conhecer uma das igrejas orientais que, juntas às outras 22 igrejas orientais e em união com a igreja ocidental romana, formam a Igreja Católica. Este vídeo, hermanos, é o primeiro de uma série de vídeos que apresentarão uma a uma as igrejas orientais católicas. Pera aí, hermanos. Você não está entendendo nada do que eu estou falando? Tá viajando nessa história aí de igrejas católicas orientais? Quer entender melhor do que se trata? Dá uma pausa neste vídeo e primeiro assiste o outro vídeo que eu fiz a respeito deste assunto. Eu vou deixar tanto aqui no card logo acima, como abaixo na descrição. Nele eu apresento o que são as igrejas católicas orientais, o lado oriental da Igreja Católica que é tão desconhecido por nós católicos brasileiros e ocidentais em geral. Assista então esse vídeo, hermanos. Bueno, chavalones, primeiramente, o que é a Igreja Greco-Católica Ucraniana? Bueno, a Igreja Greco-Católica Ucraniana é uma igreja plenamente católica. E o que isso significa? Significa que eles professam a mesma fé da Igreja Católica e eles estão em comunhão com todos os bispos do mundo que compõem a Igreja Católica. Sobretudo, hermanos, em comunhão com o bispo de Roma. Bueno, nesse sentido, caso a sua dúvida tenha relação com o Papa, sim, a Igreja Greco-Católica Ucraniana aceita o Papa como pastor supremo e universal de toda a Igreja Católica e, portanto, no que for necessário, a ele está submissa. Bueno, além disso, hermanos, a Igreja Greco-Católica Ucraniana é uma igreja sui iuris, isto é, uma igreja de direito próprio, de tradição própria e, de certa forma, até certa medida, uma igreja autônoma, pois é governada pelo seu próprio arcebispo maior, patriarca. Logo a seguir eu vou dar alguns detalhes deste termo, né? Então, oficialmente o seu arcebispo maior, em comunhão com o seu sínodo de bispos. Então é uma igreja que tem tradições, hábitos, costumes próprios, regra, direito canônico próprio, isso é, o direito canônico das igrejas orientais. Enfim, é uma igreja autônoma até certo ponto, porém unida, ligada e de certa forma submissa à Igreja de Roma, portanto pertencente à Igreja Católica. A Igreja Ucraniana, hermanos, ela tem como rito próprio o rito bizantino, que inclusive é o rito da maior parte das igrejas orientais católicas. Das 23 igrejas orientais, 14 delas têm o rito bizantino como seu rito próprio. Certo, e por que eu comecei a série de vídeos de igrejas orientais católicas falando sobre a Igreja Greco-Católica Ucraniana? Por dois motivos. O primeiro deles é porque é a maior igreja em número de fiéis, com cerca de 12 a 15 milhões de fiéis espalhados tanto na Ucrânia como em outros países do mundo, como também pelo fato do momento em que a Ucrânia está passando, onde todos os holofotes do mundo se direcionam para lá. Então, hermanos, muito provavelmente você já deve ter visto ou ouvido falar sobre a Igreja Greco-Católica Ucraniana, ou então deve ter se perguntado se existem católicos na Ucrânia. Sim, existe e é sobre isso que nós estamos falando neste momento. O brasileiro médio e o ocidental, de uma forma geral, católico, muitas vezes desconhece o lado oriental da nossa Santa Igreja. E nisso, quando vê imagens como essas que vocês estão vendo no momento, muitas vezes se perguntam se não se trata de igrejas ortodoxas. A grande maioria deve ter imaginado isso, né? Fotos, imagens da Igreja Ortodoxa. Mas não, hermanos, essa é a Igreja Greco-Católica Ucraniana. Por que associamos a Igreja Ortodoxa à Ucrânia? De fato, a Igreja Ortodoxa lá? A resposta é sim. Inclusive, a maior parte do povo ucraniano pertence à Igreja Ortodoxa. Mas qual delas?
E aí que já surge um pequeno problema, irmãos. A situação atual da igreja na Ucrânia ela é muito complexa, porque nós temos, além da igreja greco-católica ucraniana, a igreja ortodoxa, ou as igrejas ortodoxas, já que lá nós temos pelo menos 13 igrejas diferentes. Uma delas é a igreja ortodoxa, que tem comunhão ou está submissa ao patriarcado de Moscou, a igreja ortodoxa russa. Outra igreja que é uma dissidência dessa igreja, né, de membros que se separaram dessa igreja buscando uma autonomia e que, portanto, são chamados pelos outros ortodoxos de cismáticos, rebeldes. E, por fim, uma terceira parte de igreja ortodoxa que também era uma parcela dessa segunda que havia se separado, mas que buscou a comunhão com a igreja ortodoxa de Constantinopla e, no caso, foi aprovada, obteve essa comunhão e é, portanto, reconhecida, mas não pela igreja russa. Então nós temos aí 3 igrejas diferentes, separadas. Mas o que nós vemos é que todas elas têm algo em comum, algo semelhante com a igreja greco-católica ucraniana. E por que, irmãos? Por que são tão parecidas? Ora, porque elas têm a mesma origem em comum. Vejamos brevemente aí a história da igreja greco-católica ucraniana. Bueno, podemos falar brevemente que naquele território que nós temos ali, que ocupa a parte da Ucrânia, da Rússia, aquela região, ela era habitada por diversas tribos e povos eslavos, que em determinado momento da história formaram uma espécie de confederação, formando aquilo que passou a ser conhecido como Rus de Kiev. Bueno, Kiev, né, você já associa à atual capital da Ucrânia. Bueno, por volta do ano 900 a 950, né, deu início aí à cristianização daqueles povos eslavos através primeiramente do batismo de Santa Olga de Kiev, mas foi um fato que se consolidou com o neto dela, São Vladimir de Kiev, que foi batizado no rio Dnieper e com o seu batismo, digamos que toda a Rus de Kiev, todos os povos eslavos de então, passaram a tornar-se membros da cristandade. Então, ali, com o batismo de São Vladimir, foi iniciado, isso aconteceu no ano de 988, deu-se início, portanto, ao território cristão dos eslavos, né, da Rus de Kiev. Vale lembrar, irmão, que ali então nascia, né, a igreja dos povos eslavos, nascia a igreja que, digo, estavam inseridos na cristandade, que até então era uma única e mesma igreja católica. Portanto, eles passaram a fazer parte da igreja chamada grega, né, não da igreja latina, que então conhecemos, né, a igreja latina, né, cujo patriarcado principal era Roma e que estendeu a evangelização ao restante do mundo. O lado oriental, por exemplo, dos eslavos de Rus de Kiev, estava sob a jurisdição do patriarcado de Constantinopla. Sendo assim, irmãos, eles seguiam o rito bizantino e todas as tradições relativas a este rito, né? Todos os hábitos, o costume, as tradições litúrgicas e disciplinares do patriarcado de Constantinopla, do rito bizantino. Bueno, menos de 100 anos depois aconteceu o que nós conhecemos como Grande Cisma do Oriente, né, em 1054, em que a igreja de Constantinopla se separou da igreja de Roma, nascendo ali aquilo que nós conhecemos ou chamamos hoje como Igreja Ortodoxa, ou Igreja Ortodoxa Grega, né, já que outras igrejas também mantêm esse título, essa nomenclatura de ortodoxa. Mas a Igreja Ortodoxa Grega nasceu dessa separação de Constantinopla da Igreja de Roma. Então a Igreja de Roma passou a usar exclusivamente o título de católica, a Igreja de Constantinopla e as outras igrejas a ela submissas ou, né, em comunhão com ela passaram a usar o termo Igreja Ortodoxa. Mas independente deste cisma, em Rus de Kiev não se deu automaticamente. Aliás, irmãos, em várias partes do mundo, né? Afinal, nem a comunicação era como a que nós temos hoje, com a internet, em que você sabe das coisas simultaneamente, e nem na vida prática, né? Então, embora haja essa separação em 1054, as igrejas, elas permaneceram com sua vida, os povos cristãos permaneceram com a sua vida, da mesma forma por muito tempo, por décadas ou até mesmo séculos. Bueno, irmãos, e aí outros acontecimentos se sucederam ali naquela região, como por exemplo a devastação ocasionada pelos mongóis, e dessa forma a cidade de Kiev foi destruída, consequentemente, né, a sua igreja, o seu povo foi massacrado, e por conta disso acabou que
a sede da igreja ela foi transferida para uma outra cidade que estava se desenvolvendo e ganhando importância por outros fatores históricos, que é a cidade de Moscou. Então a igreja transferiu a sua sede para Moscou. Posteriormente a isso, alguns séculos depois, a igreja de Moscou obteve o título de patriarcado, passou a ser uma igreja patriarcal com um patriarca, ganhou mais poder e importância, isso por diversos outros fatores. Mas a igreja que nós tínhamos ali do povo dito ucraniano, ou dos eslavos identificados como ucranianos, essa igreja ela foi permanecendo até então, de certa forma, unida ou submissa à igreja que agora tinha sua sede em Moscou, até que no ano de 1595 aconteceu o evento intitulado União de Brest. Nesse evento, diversos bispos da igreja ortodoxa ucraniana, podemos dizer assim, os bispos daquela região e de outras pertencentes ao que nós conhecemos como território ucraniano, bispos da igreja ortodoxa se uniram, aceitaram a plena comunhão com a igreja de Roma. Bueno, essa união se deu através da plena comunhão com os emissários do Papa Clemente VIII, que haviam sido enviados justamente para buscar essa reunião novamente com essa parcela da igreja e que de fato foi realizada ali. E nasce daí a igreja greco-católica, Podemos dizer que greco-católica rutena, já que este território, a Rutênia, era como os latinos, os ocidentais, tratavam este território de Rus de Kiev, essa região, enfim. Bueno, hermanos, e essa igreja greco-católica rutena que dará início, ou melhor dizendo, que dará origem ao que nós conhecemos como igreja greco-católica ucraniana. E não apenas ela, como veremos em outros momentos aí dos nossos vídeos. Bueno, chavalones, sem entrar em muitos detalhes, este não é um vídeo de história, apenas para você ter uma noção de como surgiu a igreja greco-católica ucraniana, mas isso, portanto, explica o porquê a igreja greco-católica ucraniana e as igrejas ortodoxas ucranianas são tão semelhantes, em rito, em hábitos, em costumes, em tradições, nas vestimentas, nos paramentos, na liturgia, em praticamente tudo, porque são igrejas que têm uma mesma origem, A diferença é que a igreja greco-católica ucraniana ela é composta daquela parcela da igreja que havia se separado de Roma e que retornou à comunhão com Roma na União de Brest. Bueno, não é de se estranhar, já é de se esperar que isso não fosse bem recebido pelo lado ortodoxo, por diversos outros fatores. Eles foram muito maltratados, muito perseguidos. A própria ideia de volta com Roma, de união com Roma, fez com que surgisse um termo que passou a ser usado contra os greco-católicos ucranianos e demais ortodoxos que voltaram à comunhão com Roma, que é o termo uniata, um termo que é usado pejorativamente como uma forma de desprezo aos ortodoxos que voltaram à comunhão com Roma. É como se fosse um traidor, um Judas, algo mais ou menos nesse sentido. E bueno, a partir daí, a igreja greco-católica ucraniana ela foi se desenvolvendo, ela foi crescendo e ela foi sendo perseguida. Perseguida pelos que enxergavam isso como uma traição ao seu próprio povo, ao seu próprio império. Perseguida também por regimes autoritários, por governos, por czares, isso ao longo da história. Inclusive, hermanos, até recentemente, quando nós tivemos aí o período das guerras mundiais, da União Soviética, a igreja greco-católica ucraniana ela foi quase que exterminada, ela foi praticamente dizimada. Os seus membros eles sobreviveram de certa forma fora da Ucrânia, os que conseguiram sobreviver e ir para outros países fugindo da guerra, e dentro da Ucrânia de maneira ilegal, no submundo, nas catacumbas. Era uma igreja escondida como no tempo do início do cristianismo. Então eles não podiam se reunir oficialmente, não podiam ter igrejas oficialmente, não podiam promover o culto publicamente. Para se ter uma ideia, irmãos, o arcebispo maior Joseph Slipsch foi um verdadeiro santo, podemos dizer. Foi um dos que, durante esse período da União Soviética, sofreu grande perseguição, foi exilado por não aceitar um acordo para se submeter à autoridade do Patriarcado de Moscou, da Igreja Ortodoxa Russa, e, portanto, foi enviado para a Sibéria,
foi torturado, foi humilhado, ficou preso aí por 20 anos sofrendo torturas e todo tipo de pressão psicológica e física para poder se submeter, assinar ali uma confissão de submissão e assim ser liberado. Mas para defender a fé, a sua fé católica, a sua fé na união com o Papa de Roma, com o sucessor de Pedro, suportou a tudo isso e somente foi liberado por pressão do Ocidente, do Vaticano, juntamente com outras autoridades ocidentais, e liberado mais de 20 anos depois, no ano de 1963. Como homenagem por ser um confessor da fé, em 1965 foi criado cardeal pelo Papa Paulo VI, tornando-se assim o cardeal patriarca da Igreja Greco-Católica Ucraniana. A Igreja Greco-Católica Ucraniana só pôde sair de fato das catacumbas, pôde tornar-se pública novamente no ano de 1990, portanto algo muito recente. E desde então, irmãos, tem um crescimento incrível aí, não apenas na Ucrânia, mas em todo o mundo, onde cada vez mais pessoas se convertem ou manifestam a sua adesão a essa igreja. Templos, no caso, são construídos, ela se espalha também por outros lugares do mundo, porque é uma igreja que manifesta não apenas a fé, como também, de certa forma, uma identidade nacional, como parte do povo ucraniano. A igreja atualmente ela é liderada, ela tem como chefe supremo, lógico, abaixo do Santo Padre de Roma, já que é uma igreja católica, mas internamente o seu chefe supremo é o patriarca Sviatoslav Shevchuk, que na verdade, como vemos, se você fizer uma pesquisa, não é tratado como patriarca de um modo geral, porque o título do bispo principal dessa igreja é arcebispo maior, o título oficial, e isso justamente é até entendido como uma certa mágoa pela igreja greco-católica ucraniana, pois Roma não concede esse título oficialmente, visando evitar problemas nas relações com a igreja ortodoxa russa e o patriarcado de Moscou. Mas internamente, todos os greco-católicos ucranianos tratam o seu arcebispo maior como patriarca, nos seus documentos, os títulos, tudo se refere a ele como patriarca. Inclusive o Santo Sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana definiu isso, Eles entenderam que sim, merecia ser tratado dessa forma, mas fora da Igreja Ucraniana, ainda por questões diplomáticas, digamos assim, não há esse reconhecimento ou apenas o tratam como arcebispo maior. Bueno, irmãos, caminhando para o fim do nosso vídeo, curiosidades é que a Igreja Greco-Católica Ucraniana está espalhada em vários países do mundo, dentre eles o Brasil. Então nós temos uma arquieparquia, ou seja, um arcebispado greco-católico ucraniano no Brasil, cuja sede é na Catedral de São João Batista, que fica em Curitiba, no Paraná. E nós temos como eparca, como arquieparca, arcebispo greco-católico ucraniano para todos os ucranianos católicos do Brasil, Dom Volodymyr Koubek. E, bueno, irmãos, aqui em São Paulo nós temos uma paróquia greco-católica ucraniana, que é a paróquia da Imaculada Conceição, que fica localizada na Vila Bela, ali na região da Zona Leste, próxima à Vila Alpina, Vila Prudente, naquela parte por ali. E como disse no início do vídeo, eu estou tratando dessa igreja pelo momento em que a Ucrânia vive. Inclusive, Dom Sviatoslav Shevchuk, sua beatitude Sviatoslav Shevchuk, o arcebispo maior, o patriarca dessa igreja, constantemente faz pronunciamentos sobre a situação na Ucrânia, pede orações para o povo ucraniano, é um verdadeiro defensor dos ucranianos em meio a essa guerra que nós estamos presenciando na Ucrânia. A Igreja Greco-Católica Ucraniana, inclusive, neste momento encontra-se em sínodo. Seus bispos estão reunidos na Polônia, porque na Ucrânia não é possível devido à guerra. O sínodo iniciou no último dia 7 de julho e segue aí, prossegue. Pedimos, portanto, orações para a Igreja Greco-Católica Ucraniana, para o povo ucraniano. E é isso, irmãos, vou finalizando então este vídeo por aqui, dizendo que é o primeiro de muitos vídeos que vão apresentar em cada um deles uma igreja católica oriental, trazer um pouco mais desse conhecimento aqui para nós brasileiros, para nós latinos que muitas vezes ignoramos a existência do lado oriental da igreja católica. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, diga aí o que você achou, se sabia, se não sabia, se foi útil esse conteúdo ou não. Sugira, inclusive, qual próxima igreja você quer conhecer. Lembrando, se você não é inscrito no canal Catholic Cholo, não deixe de se inscrever, ativar o seu sino de notificações e mandar um saludo aí, comentar, dar um like, enfim. É isso, carnales, um grande saludo a todos. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.
Господнім у дворі дому Бога нашого.